Olá, meus amigos, uma boa tarde para vocês, uma boa noite, um bom dia. Pessoal, mais uma notícia aqui, não muito boa, mas eu preciso passar para vocês porque o quadro clínico do Bolsonaro, o estado de saúde dele piorou hoje, piorou bastante, pelo menos é o que está na notícia. O Flávio Bolsonaro pediu oração, Carlos Bolsonaro já pediu para ir lá, nesse momento deve estar lá dando atenção a ele. A situação do Bolsonaro é a seguinte: foi pedido aquela perícia definitiva para decidir se ele vai para casa ou não, está na mão do Moraes, e até agora ele não se decidiu, pelo menos a informação que a gente tem é essa. Por isso que o Bolsonaro continua preso e não em prisão domiciliar, tá? Precisa dessa perícia, aquela perícia onde vão dizer se realmente há essa necessidade, segundo o Moraes, porque para todos nós, Bolsonaro na verdade nem deveria estar preso, né? Mas que pelo menos estivesse em casa, dentro da legalidade, né, constitucional, que dá direito ao ser humano. Ele deveria. Agora eu acho engraçado que esse Otônio de Paula, né, ele faz parte dos direitos humanos. Você vê ele fazer algum vídeo falando insistentemente sobre isso. O cara largou mão, não só largou a mão, como ele finge ser uma coisa que na verdade não é. Aliás, ele tem essa qualidade, né, de dizer que é uma coisa e na verdade não é aquilo que ele disse ser. Vocês estão ouvindo o barulho aí, gente? Tá chovendo muito e trovejando. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar aqui umas situações para vocês que o Onyx Lorenzoni, ontem começaram o julgamento para tirar a patente do Bolsonaro, e ontem o Onyx Lorenzoni gravou um vídeo justamente metendo o sarrafo no STM, no Superior Tribunal Militar, justamente sobre isso aqui. A perseguição ao presidente Jair Bolsonaro não tem fim. Depois de prendê-lo, de censurá-lo, de torná-lo inelegível sem crime, agora o sistema quer a humilhação final: arrancar-lhe sua patente de capitão do exército e expulsá-lo. Querem fazer a mesma coisa com o general Braga Neto, com o general Augusto Heleno e com o almirante Garnier e outros oficiais. A história das Forças Armadas brasileiras nunca foi lugar para covardes. Sempre foi reconhecida pelo povo como uma instituição formada por homens e mulheres de coragem, lealdade, responsabilidade e honra. Essa tradição não nasceu hoje, ela vem de longe. Vem do general Duque de Caxias, que em Tororó avançou à frente da tropa, sob fogo o inimigo, e assumiu o risco de vida que cabia a um comandante leal. Vem de general Osório, que liderou seus homens em Tuiuti e também sangrou com a tropa. Vem do almirante Tamandaré, que expôs a própria vida para não abandonar seus homens. Essa é a régua da honra militar brasileira. Por isso, quando líderes são abandonados, a tropa entende o recado. E nenhuma instituição sobrevive muito tempo quando o recado é claro: se for conveniente, você ficará para trás. Se o absurdo pedido do Ministério Público Militar for acolhido pelo Superior Tribunal Militar, não será apenas uma decisão administrativa. Será uma mancha eterna de desonra sobre a história das Forças Armadas no Brasil. Esses homens não cometeram os crimes de que são acusados. Foram vítimas de uma narrativa política. Abandoná-los à própria sorte e arrancar-lhes a patente conquistada com décadas de serviço à nação, muitas vezes com o risco da própria vida, é tão grave quanto as condenações que já sofreram. A sociedade brasileira não aceita que o medo ou a conveniência falem mais alto que a honra. Que os ministros do Superior Tribunal Militar honrem Duque de Caxias, honrem o general Osório e honrem o almirante Tamandaré. Sejam justos, honrem a farda que um dia vestiram, ajam com coragem, justiça e lealdade ao Brasil. Porque abandonar os seus é covardia, e covardia não combina com soldado. A história está olhando, e o Brasil também. Falou tudo. Eu achei interessante essa fala do Onyx Lorenzoni, e eu tenho certeza que são falas que estariam aí na boca de qualquer brasileiro, principalmente nós de direita, conservador, e que estamos acompanhando de perto o que vem acontecendo com o nosso capitão Bolsonaro, né? Bom, gente, para não ficar um vídeo mais longo, eu vou soltar aqui uma situação, porque os ministros, eles estão se pegando. Os ministros estão se pegando. O
Fachin, Écio Fachin, que hoje está como o líder, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem falado sobre código de conduta e está incomodando muita gente, principalmente o Moraes e Dias Toffoli. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que vai bem de encontro ao que eu estou falando, só para você ver como que está a situação lá em Brasília. Vamos lá. Alguma coisa está grave no STF. É raro a gente ver esse tipo de fissura exposta em público como constatamos hoje. Supremo contra Supremo em público, era só o que faltava na crise brasileira. 2 dias depois do presidente do Supremo designar até uma relatora para um código de conduta e pedir autocontenção no comportamento de seus integrantes, 2 dos ministros, no centro da crise causada pelo escândalo do Master, foram ao contra-ataque, alvejando o próprio presidente da corte. Disseram hoje Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, em síntese, o seguinte: que não se precisa de código de conduta coisa nenhuma, pois ninguém é mais controlado do que já são magistrados. E voltaram a repetir que parte das críticas ao Supremo é resultado de ignorância, má-fé ou as duas coisas. No discurso com o qual abriu o ano do Judiciário há 2 dias, o presidente do Supremo fez uma alusão oblíqua ao furacão provocado pelo escândalo. Disse que os ministros são responsáveis por suas escolhas. E ouviu hoje, no mesmo plenário do STF, por Moraes e Toffoli, que os ministros jamais julgaram qualquer coisa na qual houvesse conflito de interesse. A fissura no Supremo ganhou áreas de fratura exposta, e o motivo é político. Na prática, o presidente da Casa admite que o problema central é a percepção pública do papel do Supremo e seus integrantes, não só no caso do escândalo Master. Moraes e Toffoli insistem em que não há nada a ser criticado, especialmente por parte da imprensa. Em jogo está a perda de credibilidade da própria instituição, que o STF não está conseguindo consertar. Meus amigos, está em jogo a própria credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir para vocês, não se espantem, né? Eu sempre brinco que quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Chega no ombro de qualquer um desses daí que é inimigo do povo, ó, é você mesmo, vai lá e conserta. Quando Deus quer, até o diabo obedece, eu não tenho dúvida disso. Mas eu já falei para você uma ocasião aqui, se tratando do homem do bigodinho maldoso lá da Alemanha, dos anos 30 e pouco até 45, e o fim dele, todo mundo sabe, foi trágico, né? Não só dele como dos seus, depois foi uma correria, aí ninguém fez nada, não é comigo não. Eu já contei para vocês que umas meia dúzia, ou uns 10 generais, na verdade foram uns 30, foi bastante, generais de guerra, de confiança dele, do homem do bigodinho maldoso, se voltaram contra ele e tentaram matá-lo. Por que fizeram isso? Aí a gente fala, não, Josemir, esses caras aí eram infiltrados. Não, eles eram de confiança. O interessante entre esse relacionamento de nós com Deus, esse entendimento, para a gente saber que existe um ser maior, é que Deus não fez nós como o homem faz o robô, que programa e eles ficam todos eles seguem o mesmo caminho. Cada um de nós temos uma forma de pensar, de agir, isso porque cada um de nós temos um DNA diferente. Ainda que em alguns momentos da nossa vida a gente se entenda, né? Nós nos entendamos em prol em prol de algum ideal, mas em algum momento algum desses extrapolam, sai fora da linha, e é onde os outros começam e falam, olha, eu não vou acompanhar esse cara não. E foi o que aconteceu em 44, se eu não me engano, durante o regime de Adolf Hitler na Alemanha, onde esses generais que até então eram de confiança dele, pegaram uma própria operação que seria legal, distorceram ela, que chama-se a Operação Valquíria, e nessa Operação Valquíria estaria ali, eles fizeram uma mudança no plano, estaria ali o assassinato do próprio bigodinho maldoso. Aí deu errado, o resultado foi que todos eles foram executados, não só eles, como os parentes deles foram executados. Por que eu estou citando isso para vocês? Não se espantem se você vê no decorrer do desdobramento de tudo que está acontecendo no Brasil,
alguém do outro lado, em sua sã consciência, cair na real e falar assim, olha, chega para mim, chega, vou delatar tudo, vou contra o sistema. O Carlos Viana está de volta, aquele senador Carlos Viana, e ele já pediu que quer o depoimento do Vorcari. O Vorcari disse que vai depor, né, na CPMI e não pediu nem habeas corpus. Isso significa que ele vai por livre e espontânea vontade e vai responder todas as perguntas, ou seja, ele não quer ninguém protegendo ele. Será? Vamos ver, mas é assim que está caminhando. Gente, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Amanhã tem mais. Talvez amanhã eu fale sobre um acidente de ônibus de uns romeiros que estavam vindo de Juazeiro do Norte para Alagoas, né, para uma cidade de Maceió, em Alagoas. Já estavam em Alagoas, numa cidadezinha lá, e na estrada o ônibus perdeu o controle e muitas vidas se perderam. O interessante é que momentos antes eles gravaram uma música, né, cantando uma música até interessante, dizendo que se Deus quiser, ano que vem nós vamos voltar. E o pessoal da internet fizeram ali uma comparação, nossa, é a canção da morte. Mas não é bem assim. A verdade é que foi uma triste coincidência. E muitos deles, daqueles que estavam, uma maioria senhoras, perderam a vida. Eu vou contar amanhã para vocês, eu quero a opinião de vocês sobre o detalhe desse acidente. Vou ficar por aqui, um abraço, obrigado por você estar contribuindo com o canal. Até amanhã.